Vamos voltar com o Nelson Júnior, gente, ao vivo. Nelson já está aqui comigo agora porque ele vai falar sobre esse caso que um comerciante confessou um furto para encobrir uma venda ilegal, gente. Isso foi em Auriflama, tem a ver com armas de fogo. Nelson, boa tarde para você, meu amigo. Seja bem-vindo, ótima semana de trabalho aí para todos nós. Conta pra gente quais são os detalhes que a gente tem a respeito desse caso. Mais uma vez, boa tarde para você, José. É sempre um privilégio poder falar contigo no Balanço Geral ao vivo. Agora sobre esse caso cheio de detalhes e para a gente entender a gravidade, né, desse furto simulado que aconteceu em Auriflama, mesmo com o feriado, com o fim de semana, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil seguiram trabalhando e investigando determinadas em prender esses envolvidos. A gente tem três pessoas nessa história, inclusive o dono de uma casa de armas que fica no bairro São José, em Auriflama. Para quem está em casa e entender agora, uma história repleta de detalhes, completamente arquitetada para tentar encobrir a venda ilegal de armas de fogo. Agora, José, você imagina a preocupação da Polícia Militar e da Polícia Civil com tantas armas na mão do crime organizado. Um empoderamento desnecessário, porque foram furtados desse local, né? E a gente coloca o termo furto entre aspas, porque na verdade essas armas foram vendidas ilegalmente. 63 armas, entre elas pistolas, ou seja, armas de grosso calibre. Não bastasse isso, 28 mil munições, né, que são chamados calibres permitidos, mas que dá muito poder de fogo para o crime organizado. E além dessas munições, a gente tem quase 3 mil projéteis, né, de uso restrito, ou seja, de grosso calibre, usados muitas vezes em assaltos, arrombamentos, ações contra a Polícia Militar, e é por isso que a gente está muito preocupado. E a polícia descobriu, a partir do momento em que um comerciante que atua ao lado dessa casa de armas em Auriflama percebeu que ali, próximo ao muro, existia, né, resquícios de materiais de construção. Mas espera aí, isso não estava assim. Na sexta-feira ele começou a perceber, se aproximou e verificou que tinha uma perfuração no muro, dando acesso a essa casa de armas. Obviamente ele acionou o 190 e através do Copom a Polícia Militar fez o primeiro trabalho inicial de verificação e percebeu que essa casa de armas tinha sido invadida. Amiga, levaram todo esse montante de armas, munições, quase 30 mil munições, e acontece que foi registrado a princípio como furto. O dono da loja disse que estava, né, em processo de viagem por conta do feriado prolongado e desde terça-feira, ou seja, desde a terça-feira passada, ele não acessava o cofre, porque você sabe que essas armas têm que ser muito bem guardadas. Ele alegou, e existe um trâmite para isso, né? Essas armas muitas vezes são vendidas, mas não são entregues, né, no mesmo instante no ato da venda, porque tem toda uma documentação que tem que ser preenchida, tem que ser fornecida, tem que ter autorização por parte das polícias, inclusive da própria Polícia Federal. Enquanto essas autorizações não chegam, essas armas ficam apreendidas de uma forma segura. E ele vinha comercializando essas armas já vendidas, né, de forma lícita, mas vendendo para o crime organizado. E vendeu tantas armas, tantas munições, que para mascarar, né, esse comércio ilegal para o crime organizado, ele inventou essa história de furto, simulou essa ação e achou que iria passar batido. Só que a Polícia Militar acabou encontrando uma dessas armas, né, na mão de criminoso, o questionou e ele chegou com uma história duvidosa. Olha, peraí, eu estava sabendo desse furto, mas não comuniquei à polícia, isso já deu aquele start, e a Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar, teve acesso às câmeras de monitoramento. E é aí que está o pulo do gato, minha amiga. Eles perceberam a presença de uma pessoa conhecida. Peraí, quem é? Era o irmão do comerciante, dono dessa loja que vende armas, dessa casa de armas em Auriflama. Ele tentou dizer o seguinte: olha, peraí, o meu irmão tem problemas químicos, dependendo de drogas, pode ser que ele invadiu para fazer um dinheiro, só que conversando um pouquinho mais, né, e buscando outras informações, ele acabou confessando que armou toda a história com o irmão, que contratou uma pessoa especializada para arrombar o muro, cortar as grades, ter acesso ao cofre, furtar essas armas, quase 30 mil munições e repassar
encaminhar para o crime organizado. Você imagina só, né, o terror, o receio que nós temos, porque a gente está correndo risco, porque são muitas armas e muitas munições. Foram presos em flagrante os 3, tá bom? Já passaram por audiência de custódia, permanecem presos. Agora a polícia monitorando para tentar localizar parte dessas armas. Algumas já foram localizadas e diante da fragilidade do lugar, porque quando a polícia militar entrou nessa casa de armas, alguns armamentos ainda estavam nessa sala fechada, né? Nessa casa-mata, vamos dizer assim, que é o cofre. Eles recolheram esses outros armamentos, estão apreendidos, né? E vão ficar sob escolta da justiça até que o caso seja averiguado. Mas agora, amiga, 3 pessoas presas, a gente pode ter mais envolvidas daqui para frente. E como eu disse, apesar do feriado da sexta, do fim de semana prolongado, hoje, segunda-feira, feriado, a polícia segue monitorando, acompanhando, investigando. E a polícia militar nas ruas, em Auriflama, tentando encontrar criminosos com essas armas. E a qualquer momento, a qualquer novidade, a gente volta aqui no Balanço para trazer informações para você e para quem nos acompanha agora, Josi. Tá certo, Nelson. Obrigada. Eu peço até a gentileza e a colaboração de toda a população também, não somente de Auriflama, né, como o Nelson comentou aqui com a gente, já que a polícia está nas ruas em busca de mais suspeitos dessas armas também. Se alguém tiver alguma informação de relevância que contribua aí com o trabalho da polícia, você não precisa se identificar, é só você entrar em contato com a polícia e fazer a sua denúncia também. Se trata, pelo que nós entendemos aqui, de uma quadrilha, né? Obrigada, Nelson.